Quando o assunto é cirurgia plástica, muitos dos pacientes demoram ou postergam muito essa possibilidade de operar por conta de vários medos. Esses medos muitas vezes relacionados a possíveis complicações dessa cirurgia, então acabam congelando e dificultando o paciente seguir adiante e realizar seu sonho. Então hoje eu vou dedicar esse episódio falando um pouquinho sobre os medos, as possíveis complicações relacionadas às cirurgias plásticas de maneira em geral, vou citar algumas, e vou desmistificar isso um pouco para que você sinta-se segura em ir adiante e realizar essa cirurgia. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico de Goiânia, e vou trazer várias dessas respostas para você aqui hoje. Me acompanhe. Nessa semana, eu abri uma caixinha de perguntas com essa intenção, saber quais são os medos dos meus pacientes. Eu vou listar alguns aqui para você. Então, medo de alguma complicação relacionada à anestesia, medo da qualidade da cicatriz, medo de uma possível trombose e de um tromboembolismo pulmonar, já que tem uma história de trombose na família, medo de ter uma rejeição de prótese, medo de o umbigo ficar muito feio após uma abdominoplastia, e várias aqui comentando medo de morrer, de deixar meus filhos sofrendo, entre outras coisas. Enfim, então é muito importante a gente conversar então sobre o que é considerado uma complicação ou não de uma cirurgia plástica, até como a gente pode solucionar a maioria dos casos. Antes da gente pensar em ter complicações, a gente tem que evitá-las, correto? Então aqui já fica a primeira lição, né? E o primeiro conselho. Seja para cirurgia plástica ou para qualquer outro procedimento que você vai realizar, pesquise muito antes de fazer. Pesquise na internet sobre o currículo do profissional, sobre a sua profissão e a sua especialidade, se tem registro dessa especialidade. Começa daí. Procure, se possível, pacientes desse profissional, porque eles vão trazer como foi a experiência de atendimento, como foi a experiência do processo cirúrgico, do pós-operatório e como foi o resultado. Isso vai te trazer uma segurança muito maior. Então, sempre busque, no caso da cirurgia plástica, um médico cirurgião plástico especialista, se possível, especialista daquela área que você quer realizar na sua cirurgia. Obviamente, nenhum de nós está isento de ter alguma complicação com o paciente. Mas uma vez que você está em mãos de pessoas muito bem habilitadas e treinadas, com certeza os seus riscos de complicações serão menores. E a partir daí, o seu medo já começa a diminuir. Outra coisa é, nunca fique calada na sua consulta. A consulta médica, assim como uma consultoria com qualquer outro profissional, é para você procurar alguém que tenha um conhecimento técnico muito vasto sobre o que você procura e tirar todas as suas dúvidas, por mais óbvias que você acha que são. Não existe dúvida burra ou dúvida besta. Toda dúvida vai te trazer o quê? Esclarecimento e, com isso, segurança. Então, a partir daí, dessa consulta, a gente já vai diminuir um pouquinho dos medos. Vamos falar algum desses medos que foram citados aqui, por exemplo. Então, doutor, eu morro de medo da anestesia. Seja de morrer no procedimento cirúrgico por alguma complicação da anestesia, ou seja de passar muito mal no pós-operatório. Né? Acordar com ressaca, com enjoo, com vômito, dor de cabeça. Então, primeira coisa, aqui com a gente, pelo menos, eu tenho um anestesista da minha equipe, que é um anestesista referência aqui do Hospital Albert Einstein, aqui de Goiânia, uma formação incrível, feita na USP de São Paulo. Isso já nos traz uma segurança muito grande. A estrutura hospitalar em que nós trabalhamos tem os melhores aparelhos de anestesia que tem aqui na cidade. Utilizamos as drogas mais modernas. E o mais importante que eu acho, para as anestesias que são realizadas aqui em todas as nossas cirurgias, existe uma monitorização cerebral. Igual existe aqueles eletrodos em que a gente monitora o funcionamento do coração, existe uma monitorização cerebral, chama BIS, índice bispectral. Ele vai falar para nós, e no caso para o anestesista, durante o ato da cirurgia, se o paciente está num plano que ele está dormindo confortável, não está sentindo dor, não está acordado, ou se está sendo usada muita droga anestésica e por isso esse paciente está afundado no nível de consciência demais
e por isso, quando for acabar a cirurgia e desligar os aparelhos, ele vai demorar para acordar e talvez ter um pouco de ressaca. Então, com essa monitorização, é usado o mínimo de droga possível para você ficar confortável. Acabou a cirurgia, em 5 a 7 minutos os nossos pacientes acordam, como se acordasse de um sono restaurador. E sempre aquela pergunta, isso é muito frequente, nossa doutor, mas já foi tão rápido, às vezes uma cirurgia de 4, 5, 6 horas, e o paciente passou alguns minutos e ele acorda bem. Então acorda bem, logo já levanta, quando é o caso que pode levantar, se alimenta e a vida vai voltando ao normal. Então eu te falo que hoje em dia a anestesia moderna, do jeito que ela é feita, com um grande profissional e uma grande estrutura hospitalar, é muito, muito, muito segura. A chance de você morrer de um procedimento anestésico é baixíssimo, a não ser que você já tenha uma história prévia de alguma arritmia cardíaca ou de algo que a gente tenha que fazer uma investigação a mais, inclusive antes da cirurgia. Inclusive, então, naquele momento da primeira consulta, de acordo com as informações que você nos der, eu tenho doença tal, ou tem essa doença que é comum na família, já tive problemas de trombose na família, ou eu já tive uma trombose antes. Concorda que você está nos mostrando alguns pequenos sinais de alarme que vai nos indicar que precisa de uma investigação maior. E a gente vai pedir um risco cirúrgico cardíaco, se necessário for, um risco vascular, fazer exames de alguma especialidade, mandar para o especialista e, obviamente, te preparar adequadamente para a sua cirurgia. Então, sempre a prevenção é o nosso melhor negócio. É a gente fazer um acompanhamento muito robusto antes, para no ato da cirurgia ir tudo de acordo com o planejado. Outro medo, então, é de ter, como eu falei, trombose. O que é trombose, né? É como se fosse um coágulo dentro da corrente sanguínea, que geralmente acontece nas pernas, tá? E se esse coágulo deslocar, ele pode parar lá na circulação do pulmão e fazer um infarto do pulmão. O tromboembolismo pulmonar, ele gera, entre aspas, uma morte de uma parte do pulmão ou de uma grande parte. Isso potencialmente é fatal. Então, se a gente pegar a cirurgia plástica em geral, o que nos traz mais risco seria de alguém ter um falecimento por um tromboembolismo pulmonar. Isso é frequente, Leandro? Isso é muito pouco frequente, tá? Muito raro. Mas o que a gente tem que entender que pode aumentar os riscos disso acontecer? Operar um paciente obeso, obviamente, aumenta o risco, então a gente não faz isso. Operar um paciente que está com alguma doença inflamatória, alguma outra doença que vai fazer ele ficar mais acamado e sem ter essa doença controlada, também vai aumentar esse risco. O paciente ficar muito acamado no pós-operatório, com as pernas muito paradas, aumenta o risco de ter trombose. Uma cirurgia que seja muito longa no centro cirúrgico, muito tempo o paciente deitado, pode aumentar o risco dessa trombose. O paciente que fica desidratado, o sangue fica mais espesso, ele pode coagular com mais facilidade. Então, o mais importante para a gente evitar é, primeiro, ter um limite de associações. Então, aquelas múltiplas associações de cirurgias não são bem-vindas, exceto em casos bem estudados e bem indicados, é o que a gente faz aqui na clínica. Doutor Leandro, eu recebo muito essa pergunta. Você faz cirurgias triplas, quádruplas, né? Depende. Depende de quem é o meu paciente, a idade, a qualidade da saúde do meu paciente, se ele tem algum fator de risco para trombose, se, por exemplo, se ele fuma ou não, se ele tem diabetes ou não, hipertensão ou não, se ele pratica esporte ou é sedentário, tudo isso impacta, tá? Interessa também o tempo total dessa cirurgia. Então a gente busca fazer cirurgias em um intervalo de tempo que nós consideramos seguros e graças a Deus nós nunca perdemos nenhum paciente de cirurgia plástica, muito menos de um tromboembolismo pulmonar e espero que assim seja sempre. Tá. De qualquer maneira, durante o ato cirúrgico, o paciente usa uma meia antitrombótica, usa como se fosse uma bomba que bombeia a circulação do sangue das pernas durante o ato da cirurgia, que chama calça pneumática. E no pós-operatório, essa calça, enquanto o paciente está acamado, continua bombeando a circulação do sangue das pernas e a gente bota esse paciente para caminhar o mais breve possível. Hidratação vai ajudar bastante no pós-operatório. Então tem gente que não acredita que hidratação é remédio. Talvez seja o principal remédio para uma boa recuperação. Uma movimentação precoce e hidratação do nosso paciente. E assim a gente vai diminuindo os riscos de um tromboembolismo pulmonar. Recebemos hoje muitos pacientes que moram em outros estados ou brasileiros que moram fora do país. Então, para esses pacientes que vão fazer viagens de volta mais longas, a gente toma cuidados específicos.
Então, a depender dessas viagens ou do nível de associação de cirurgias, a gente vai inclusive prescrever para esse paciente usar anticoagulante no pós-operatório. Mas isso não é para todo mundo, porque o anticoagulante não é um chá. Ele também tem seus possíveis efeitos colaterais de sangramento, então a gente tem que indicar para quem realmente precisa. Então, pensando em complicações anestésicas, eu falei um pouquinho. Sobre complicações relacionadas à trombose, falei um pouco, que talvez seja a complicação das possíveis complicações temidas, a que a gente mais sempre está de olho, tá? E óbvio, as cirurgias grandes corporais associadas têm os maiores riscos. Ah, é a lipo, é a mama, é o abdômen que tem mais risco? Não, é principalmente a associação dessas cirurgias, ainda mais se cada uma delas for uma cirurgia grande. Por isso que nós, por exemplo, não preconizamos fazer uma lipoescultura em uma paciente que está muito fora do peso. A cirurgia não foi feita para emagrecer ninguém. Quando o paciente não entende isso e quer que seja feita, essa lipo vai ser de grande quantidade. Então esse paciente vai sangrar muito mais, com chance de ter uma outra complicação, que é uma anemia aguda com necessidade de transfusão, e uma chance maior também de ter uma trombose, ainda mais se essa cirurgia fosse associada a outras cirurgias corporais. Então, falando um pouquinho mais sobre outras complicações, eu vou citar algumas pequenas cirurgias e falar assim, complicações específicas dessa ou daquela. Então vamos fazer uma maneira super didática, um bate-bola de cima para baixo. Cirurgia de nariz, carro-chefe aqui na clínica. Existe uma chance de morrer? Eu acho que só se for o seu dia. A chance é baixíssima, porque a gente mexe numa área muito pequena, então a chance de sangramento é baixa, a chance de um tromboembolismo pulmonar é baixíssimo. Mas qual que é a complicação que nós sempre estamos atentos? Primeiro, um sangramento maior nas primeiras 48 horas, que geralmente não acontece. Uma babação de sangue é normal, mas isso não é complicação. E principal complicação temida no nariz, infecção. Alguém morre de uma infecção de nariz, muito pouco provável, porque ela é mais uma infecção local, mas ela destrói as cartilagens do nariz e o nariz perde o formato. Imagina isso, a gente operar para deixar o nariz mais funcional, mais bonito, ele fica feio. Então nós temos que ter muito cuidado com a limpeza, com o cuidado pós que nós orientamos e ser muito assertivos quando a gente observa um quadro que pode estar começando uma infecção, a gente já tratar e fazer tudo o necessário para a gente não ter perda da qualidade do resultado. Cirurgias faciais, então, completando, é raríssimo também ter alguma complicação que gere risco para a vida. Principal complicação de um lifting facial é sangramento hematoma. Então nós temos que controlar muito bem a pressão, que são pacientes um pouco mais velhos, então geralmente é comum ter hipertensão, precisa estar controlada. E uma complicação temida é lesão de algum nervo da mímica facial e ter uma paralisia facial. Mas isso depende muito do nosso ato cirúrgico, a gente ter muita cautela e por isso, novamente, buscar profissionais que sejam especialistas na área que você busca. Baixando um pouquinho mais, cirurgia de mama. Cirurgias mamárias, uma complicação é talvez a mais frequente, abrir algum pontinho, uma deiscência de ferida. Não é uma deiscência grande, mas ter alguns pontos de tensão em que a ferida possa abrir, isso acontece. Isso gera alguma complicação grande para o formato da mama? Em geral não, mas pode gerar uma cicatriz que não é bonita a médio e longo prazo. Então a gente não pode exagerar no tamanho da prótese, não pode exagerar na tensão dessa mama, tem que usar o tape e fazer o cuidado fisioterápico no pós para que isso seja evitado e, a depender, se tiver uma deiscência, a gente tratar o mais breve possível para ela fechar essa feridinha e, se necessário for, depois de meses a anos, a gente fazer alguma correção dessa cicatriz se ela não ficar bonita realmente. Falando então um pouquinho de abdominoplastia e lipoescultura, e quase sempre essas duas cirurgias estão associadas, né? Se for uma lipo muito grande, pode ser muito sangrativo, eu já comentei sobre isso. Então não, a gente orienta o paciente, a gente tem uma equipe de Nutri aqui que orienta o paciente para perder peso, chegar num peso habitual, para a gente cuidar e fazer uma lipo de boa qualidade de resultado com menos sangramento. Então eu nunca precisei transfundir um paciente meu em pós-operatório de lipoescultura, mas porque eu indico bem qual o paciente que está no momento certo de fazer uma lipo. Na abdominoplastia, da mesma maneira. O paciente faz uma abdominoplastia para corrigir a diástase dos músculos que estão frouxos, geralmente por conta de obesidade ou de gestação, e para tirar a flacidez da pele. Mas tem que estar naquele momento num peso adequado. E pensando na complicação principal dessas cirurgias corporais, que é tromboembolismo pulmonar, fazer todos os cuidados que eu já comentei aqui previamente. Enfim, a gente pode falar de inúmeras cirurgias plásticas. Eu quis trazer aqui as cirurgias plásticas que nós mais realizamos aqui na clínica, e são as mais frequentes de você ouvir falar.
Então, se tiver uma dúvida, manda também no nosso comentário ou me acompanhe no Instagram, me manda direct que eu respondo. Eu, particularmente, sou eu que respondo todas as mensagens que chegam no meu direct. Faço questão porque eu gosto de dar atenção para os meus pacientes. E é isso. Espero que esse episódio tenha desmistificado um pouquinho sobre as complicações de cirurgia plástica, tenha tirado um pouquinho do seu medo. O medo ele não é ruim porque ele traz uma certa prudência, a gente não é intempestivo em tomar alguma decisão, mas a gente precisa ter uma carga grande de boas informações transparentes para que você entenda então os riscos e benefícios e com isso cria coragem de seguir em frente e realizar a sua cirurgia. Te aguardo aqui na clínica, vai ser um prazer te receber no nosso Aya Experience. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva, não deixe de se inscrever. Ative o sininho aqui embaixo para ser notificado a cada vídeo que nós lançamos e lançamos vídeos todas as semanas, tá? E compartilhe com amigos que se interessam também sobre o assunto. Te vejo em breve.